Olá, estamos aqui em mais um Pod CESP. O CESP é um serviço social empresarial onde o nosso objetivo, o nosso DNA é diminuir o custo para o empresário, principalmente aos sindicatos patronais. E aqui você tem uma gama de serviços aonde pode estar te auxiliando e a gente gostaria que você conhecesse o CESP. Nós ficamos aqui ao lado da Fundação Madruga, em frente ao muro do Jockey Club. E estamos aqui com mais um pod, né? Um pod CESP, que é o que a gente chama, para falar sobre o protagonismo goiano, aquelas pessoas que protagonizam dentro da nossa cidade e que inspiram outras pessoas a estarem aí. Estamos aqui hoje com a maravilhosa Luísa. A Luísa é uma delegada de polícia que trabalhou inclusive com as mulheres vítimas de violência e não poderia ser melhor hoje de estar essa conversa com ela, que nós começamos aí o Agosto Lilás. O que é o Agosto Lilás? É uma reflexão que a gente faz, né, no Lilás, lembrando inclusive o roxo que fica na cara das mulheres quando são agredidas, para que a gente possa estar fazendo uma reflexão e principalmente ao nosso estado, que está hoje no ranking do 3º lugar como o estado mais violento em relação às mulheres, em números de feminicídios. Então, assim, nós precisamos conversar sobre isso, né, Luísa? Para poder a gente ver o que pode fazer com políticas públicas para amenizar. E falando em políticas públicas, nós queremos hoje aqui celebrar hoje a lei de autoria do deputado Cláudio Meirelles, que foi uma lei ordinária a 21.525, do dia 26 de julho de 2022, aonde destina 5% das áreas de loteamento destinado às mulheres vítimas de violência, aonde são enquadradas na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a nossa Lei Maria da Penha. Então, essas mulheres que são realmente vítimas de violência e que vão lá na delegacia, que são feito o acompanhamento com assistente social e que tenham lá registrado, né, a queixa, que estão sob medidas protetivas, elas agora, dentro dos loteamentos criados, 5% deles vai ser destinado à moradia, né, e à oportunidade de uma casa para essas mulheres, que muitas vezes são ameaçadas pelo companheiro, falando que ela não tem para onde ir, falando que ela não tem, que sem a ajuda dele ela não vai sobreviver. Enfim, graças a Deus nós estamos tendo pessoas com sensibilidade, né, parlamentares, para poder lembrar dessas pessoas aí que são vítimas de violência. Então aqui eu quero deixar um abraço as pessoas lá do Parlamento, da Assembleia Legislativa, que votaram nessa lei, e principalmente o autor dela, o nosso deputado Cláudio Meirelles, que teve essa sensibilidade de criar essa lei. É uma lei nova que ninguém quase está sabendo, né? Da semana passada, mas que a gente já tem que estar falando para a comunidade que já existe isso aí. E vamos fazer um trabalho, principalmente da divulgação disso aí, para essas mulheres que foram vítimas de violência, para que elas possam, junto aos parlamentares, agora, lutarem pelas políticas públicas para não só ter a área, mas que tenha a casa, né, que faça a moradia para elas, em relação a isso. Mas eu estou aqui com a Luísa Veneranda, ela é delegada de polícia, e eu quero que ela fale um pouquinho sobre a história, sobre a jornada dela. Com você a palavra, Luísa. Ih, Margarete, vai ter história, hein? E aí é que a gente chamou. Então, primeiramente, boa tarde. É uma satisfação estar participando do podcast. É que eu me sinto honrada, né, como delegada de polícia, ter recebido esse convite. Isso enche meu coração de alegria. Eu sou amazonense, estou no estado de Goiás, vai fazer 2 anos. Vim para o Goiás porque passei no concurso público de delegado de polícia. E a minha vida, Margarete, ela sempre foi pautada na educação. Eu falo que a educação realmente transforma a vida das pessoas, né? Eu sou de uma família muito simples, mãe solteira, 2 filhos, e com muita dificuldade ela criou, né, esses 2 filhos. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola técnica, então pouco tempo depois eu entrei numa universidade federal, então eu sou filha de escola pública mesmo.
Me formei em Direito, sempre fui servidora pública, trabalho desde os 19 anos, né? Quando eu passei no meu primeiro cargo público. E desde então eu sempre quis conquistar mais. Por quê? Porque se eu pudesse ganhar melhor, eu ajudava mais a minha família, né? Então, ao longo desses 12 anos de concurso público, eu já passei por 6 cargos públicos e o que eu estou agora, penso eu que é a minha carreira fim, porque eu amo ser delegada de polícia. E assim, eu falo que é uma profissão muito significativa, porque é a autoridade que mais está próxima entre as autoridades jurídicas da população, da vítima, do povo, que sabe realmente o sofrimento, que atende aquela pessoa que acabou de ter sofrido uma violência e que consegue dar uma resposta mais imediata. Né? A gente está falando aqui, vai falar de violência doméstica. Há pouco tempo atrás eu tive um caso pesadíssimo, muito provavelmente você tomou conhecimento, que chegou na minha delegacia porque era um registro de um desaparecimento, né? E tão logo a minha estagiária passou a situação para mim, na hora eu pensei, aconteceu alguma coisa com essa mulher, que foi o caso Luísa Helena. E por que eu tinha esse feeling, essa certeza? Porque o registro foi feito numa segunda-feira, um dia após o Dia das Mães. E nenhuma mãe que tem 3 filhos deixaria de passar o Dia das Mães com seus filhos. Então eu pensei, aconteceu alguma coisa com ela. Ou ela está em cárcere, ou mesmo ela foi assassinada. Enfim, eu preciso tomar as providências necessárias. E imediatamente eu acionei a minha equipe de investigadores. Nós começamos a trabalhar no caso. Nós conseguimos levantar que o principal suspeito, que também estava desaparecido, o namorado dela, já estava em outro estado, né? Então, eu representei pela prisão, eu conversei com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Nós conseguimos essa decisão numa sexta-feira. Entramos num carro às 2h da tarde, chegamos no estado do Tocantins quase meia-noite, né? E depois de várias diligências, nós conseguimos capturar o investigado. Ele confessou que havia matado essa companheira por um ciúme, um controle obsessivo que ele exercia sobre ela. E no dia seguinte, quando a gente retornou e após descobrir onde estava o corpo ocultado dela, eu voltei para a minha delegacia, eu recebi os familiares e eu dei a resposta. Não a resposta que eles queriam, mas eu consegui dar uma satisfação e, principalmente, prender esse monstro. Pois é, e é o que eu digo assim, eu tive à frente da Secretaria de Assistência Social nesses últimos 4 anos e a gente ali trabalhava muito com as mulheres vítimas de violência, né? Uhum. Não só que eu falo que violência não é só aquela porrada, não é só matar, mas é a violência psicológica, né? É a violência, às vezes até social, da onde que a mãe está ali, igual você está falando ali, ó, que a gente tem hora que pensa assim, como é que a minha mãe conseguiu, né, me criar tantos filhos, às vezes atrás de uma máquina de costura, às vezes atrás de um comércio, como que é que elas conseguiram, né? Uhum. E assim, e a dor também que essa mãe, né, mãe da vítima e mãe também da pessoa que fez isso. Porque eu acho que a gente como mãe, quando você tem um filho, que você sabe que cometeu um assassinato por um ciúme, você pensa aonde eu errei. Sim. Aonde eu errei, o que eu poderia ter observado melhor no meu filho que eu não observei. Sim. Naquela mãe que às vezes tem um filho que vai lá e tira a própria vida. Uhum. E também passa por aquela violência psicológica de pensar por que faltou em mim, que a culpa que às vezes ela carrega, e às vezes a culpa não é só dela, não é mesmo? Sim. E às vezes de uma sociedade, de um sistema que falhou, às vezes com aquele adolescente ou com aquela pessoa. Então, assim, a gente hoje tem vários questionamentos, e é onde a gente fala, dentro da Secretaria da Mulher, a gente trabalhava muito e falava assim, prender somente é necessário? Nós temos que cuidar da mente das pessoas, né? Hoje, a gente vê que a saúde mental, eu falo muito isso, principalmente numa época que nós estamos vivendo aí, pré-eleição, onde vários candidatos estão aí falando de propostas, mas eu não vi nenhum falar sobre a saúde mental. E nesses 4 próximos anos, a gente pode esperar
que as empresas, a gente tem trabalhado isso dentro das associações comerciais, para que coloque isso dentro das empresas. A própria CIEG criou um programa que chama Tudo por Elas, para poder, a empresa que ela aderir a essas palestras dentro lá, principalmente na construção civil, nas grandes indústrias, a gente está conscientizando o homem que a linguagem não violenta ela é importante. E a empresa ela vai criar, de acordo com as palestras, ela vai receber um certificado. Um certificado que futuramente a gente até vai ver o seguinte, numa grande licitação, seria a empresa que tiver aquele certificado, ela vai ter um ponto a mais. Por quê? Porque nós precisamos de pensar sobre políticas de como acabar essa violência. Né? Como é que nós precisamos, dentro do estado de Goiás hoje, diminuir a quantidade de número de feminicídio. E não está no terceiro lugar, mas sim está no último lugar. Eu falo que esse número que você acabou de elencar aqui para a gente, do terceiro maior número de feminicídios do Brasil, é um número assustador e chocante, né? A gente abre os noticiários, a gente acorda ali numa segunda-feira e já descobre que 2, 3 mulheres foram ceifadas, sempre com a mesma história, ou é um ex-namorado, ou é um atual companheiro, ou é alguém que não aceita o fim do relacionamento. Então, é por isso que é tão necessário a gente discutir realmente políticas públicas efetivas. O projeto de lei que foi aprovado agora na semana passada é super interessante, porque a gente pensa o aspecto criminal, mas a gente tem que pensar o pós-criminal. E aí, depois que essa mulher faz a denúncia, pede medida protetiva, depois que esse agressor sofre as consequências criminais, o que pode ser feito para ajudar essa mulher a realmente conseguir cortar o ciclo da violência? Então, esse projeto que foi aprovado, ele é positivo porque se essa mulher que estava ali numa situação de desamparo, às vezes sem uma estrutura financeira, ela já consegue um lote, né? Ela já consegue aquele pedaço de terra para construir a casa dela, já é algo positivo, já é uma ajuda. Então, a gente realmente tem que pensar o que pode ser feito, o pós-criminal. E aqui me preocupa muito essa discussão, porque a Polícia Civil do Estado de Goiás é uma polícia efetiva, é uma polícia que prende. A gente sabe que se o agressor de mulher aqui no estado cometeu um crime, ele vai ser encontrado, tal qual no meu caso. Eu fui no Tocantins, a 1.400 quilômetros daqui, e prendi ele. Então, a polícia prende o agressor. O problema é... só prender, só decretar medida protetiva, só o processo criminal está resolvendo a questão da violência contra a mulher? Não está. Então, a gente tem que pensar outros caminhos, outras alternativas que possam tornar, de fato, mais efetivo, para evitar que se chegue no extremo, para evitar que se chegue no feminicídio. Então, será que é necessário mais campanhas de conscientização? E aqui entra o Agosto Lilás, né? Que o Agosto Lilás ele visa propagar campanhas de divulgação para mostrar para a mulher quais são as formas de violência. Às vezes a mulher pensa que violência é violência só física, só pega porrada. Não, não é isso. A violência também é moral, ou seja, a mulher é agredida verbalmente, é chamada de vagabunda, de piranha, de puta. E isso é um tipo de violência. Ou a mulher é violentada no seu aspecto psicológico, quando o cara não deixa ela sair, não deixa ela usar uma roupa diferente, não deixa ela falar com determinada pessoa, ameaça ela. Isso também é violência. Ou quando o homem ele controla os recursos financeiros das mulheres. Eu já vi isso. A mulher trabalhar um mês inteiro e ter que dar o salário dela para o cara, porque é ele que tem que controlar o dinheiro. E isso é violência patrimonial. Então, esse tipo de assunto ser abordado para que as mulheres entendam que não é apenas a violência física, tem a violência moral, psicológica, patrimonial, sexual. A mulher não é obrigada a transar com o companheiro todos os dias. Ela transa se ela quiser. Mas nem todo mundo sabe disso. Sim. Acha que necessariamente ela tem que fazer relações com o companheiro. E não é bem assim. Então, o agosto, que é um mês de conscientização de violência doméstica, eu acho que a gente tem que abordar esses assuntos. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em abordar esse tipo de temática desde cedo, desde criancinha. O garotinho na escola tem que entender
que é errado, por exemplo, obrigar uma menina a fazer determinada coisa, ele tem que entender que às vezes ela vai terminar o relacionamento e tudo bem, entendeu? Eu acho que quanto antes a gente começar a abordar esse tipo de assunto, melhor vai ser lá na frente, quando essa criança, esse adolescente se tornar um adulto e se tornar um adulto consciente. Um adulto, por exemplo, que aceita um não, que aceita que a mulher não quer mais o relacionamento e está tudo bem com isso. Sim, e os sinais vão acontecendo. Lá na Secretaria da Mulher, a gente sempre vai falando, olha, quando você está com um relacionamento, com um namorado, que ele começa a implicar com a sua roupa, que ele começa a implicar com a sua família, que vai tirando a família, vai tendo ciúme da própria família. Isso já é um sinal do relacionamento abusivo, sim. Isso já é um sinal de que você pode, inclusive, sofrer um crime, porque ele não vai aceitar, você vai cedendo, ele vai achando que é seu dono, sim. Né? E aí, quando você resolve falar não para aquele fim de relacionamento, o que acontece? Ele vai lá e fala assim, não, você é minha. Você é patrimônio meu. Sim. E isso é que acontece. Então, isso aí, porque a pessoa, doutora, quando você vê que você prende uma pessoa dessa, você vê que no fundo ele se arrepende. Sim. Às vezes não é uma pessoa ruim, às vezes é uma pessoa que tem um trabalho, que às vezes foi um bom pai. Porém, o ciúme doentio é tão grande que se torna maior do que ele. Sim. Ele está doente. A pessoa, quando comete um crime desse, ele é uma pessoa doente. Então, você que está do lado de lá como companheira, você já tem que estar observando esses sinais. Sim. E você pode procurar, inclusive, os meios de ajuda. Sim. Não é porque você vai chegar lá, aí a mulher fica com medo. Eu vou lá e ele vai ser mais violento comigo. Às vezes ele nem precisa de saber, mas lá dentro da Secretaria da Mulher, dentro de uma rede toda de proteção que a gente pode dar, você pode chegar e ter, inclusive, o auxílio, o encaminhamento psicológico para ele, sem nem saber que você teve lá, mas é uma psicóloga, um assistente social, dentro da empresa que ele trabalha, a gente intermediar para que essa pessoa precise de ajuda, né? Para que ele perceba que o que ele está fazendo é não violência. É correto, é errado. É tanto que lá a psicóloga lá da Secretaria da Mulher, inclusive até quero dar um abraço, mandar um beijo para ela, da Lila, que a gente trabalhou muito nisso. Ela falou que uma vez chamou uma pessoa lá e falou, mas por que ela está fazendo isso? Só porque eu falei que ela não valia nada? Só porque eu falei que ela não prestava? Aí ela parou e falou assim, e se eu falar que você não vale nada, que você não presta, você vai se sentir ofendido? Aí foi que ele refletiu e falou, Então, realmente, aí ele percebeu que de falar que ela não presta, aquilo ali foi uma forma de violência. Sim. E a gente vê, gente, não só é a população mais humilde, não, mais vulnerável. Nós temos casos de juízas que hoje sofrem vítimas de relacionamento abusivo e que a dependência emocional é tão grande que ela não tem coragem de largar do companheiro. Sim. De gente, igual você está falando aí, que tem, às vezes, uma profissão muito melhor financeiramente do que o homem, que ele controla o dinheiro dela. É como se diz, é a forma, eu não te bato, eu não te agrido, mas é a forma de eu te agredir aqui porque eu quero, né? Às vezes chegar a reclamar de uma comida, sendo que ele fica o dia inteiro à toa dentro de casa e reclama porque você não chegou a tempo para fazer uma comida, que você não lavou a roupa, que você não passou. Às vezes a mulher está trabalhando o tempo inteiro. Sim. E ele está lá com mais tempo, mais disponibilidade, mas ele acha que é obrigação da mulher e aí começa a fazer essa relação abusiva. E a gente tem que ficar de olho, porque assim, eu sou de outro estado, né? Sou amazonense, estou no estado de Goiás há 2 anos. E eu identifico que a gente ainda vê muitos traços do machismo enraizado na nossa sociedade. Né? Essa ideia de que, por exemplo, se a mulher traiu o marido, então ela tem que ser punida, ela tem que ser lesionada, tem que matar. Esse tipo de comportamento criminoso, e a gente tem que conversar isso como sociedade. Sim. Já passou-se o tempo de se aceitar isso como normal, ou de aceitar que em violência de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente mete a colher sim, mete tudo que for necessário, porque é crime. Então a gente tem que normalizar e trazer esse debate para a sociedade. Não é porque a sociedade um dia foi machista ao extremo que a gente tem que continuar assim, a gente tem que evoluir, né? Eu achei a tua colocação muito importante em relação à mulher identificar os sinais. O agressor não é agressor toda hora. Não. O agressor não é violento a todo momento.
O agressor geralmente é uma pessoa bem vista pela sociedade, é o cara que vai para a igreja, é o pai amoroso, entendeu? Que na frente dos outros é um marido perfeito, mas entre quatro paredes é agressivo, é violento. Então a gente tem que perceber, principalmente mulherada que está no início do relacionamento. Sim. Viu traços que você não gosta, achou eles muito ciumento, quer ficar metendo o bedelho na cor do teu batom, não gosta que você saia com as suas amigas, começou a perceber esse tipo de característica, pensa bem se vale a pena continuar, porque geralmente o relacionamento abusivo, o homem abusivo, ele faz isso, ele realmente te afasta. Ele vai te botando ali num círculo que é só ele e você não tem, quando você percebe, mais contato com os seus familiares, com os seus amigos, você está distante de tudo e de todos, pra e por ele te isso manipular. Fica ainda mais difícil sair do relacionamento doentio. E a gente vê casos de mulheres falando assim, olha, esses dias mesmo eu me deparei com uma mulher que ela é advogada, é uma pessoa e tá vivendo um relacionamento abusivo. E ela falando, ela ficou viúva, inclusive ela era esposa de um juiz, e aí ficou viúva e tal, tá num relacionamento e falando, olha, eu tô vendo que tá me fazendo mal e tudo, mas eu não sei, eu tento sair e não consigo, porque eu acho que assim, eu nunca tive um sexo tão bom com ele igual isso. Quer dizer, ela tá se pegando na parte sexual da carência, pra você ver a carência tão grande, né? Aí assim, e tem outras formas, se você de repente ele é tão bom de sexo, você vai experimentar outros. Sim, de repente ainda vai achar outro melhor, não é? Acha? Então ela já tá até falando uai, viu, gente? A nossa amazonense, E aí, então, assim, tem outras formas, né, que a gente tem que estar vendo e estar buscando, porque esses sinais são muito importantes. E assim, por exemplo, o homem, ele vai impedindo você de ter a sua autonomia financeira, porque você volta para trabalhar, mas você vai largar seus filhos em casa, né? E eu também quero ressaltar aqui um outro lado da linguagem não violenta. Nós tivemos um curso há pouco tempo atrás, o TJ, né, da linguagem não violenta, que eu achei muito interessante, e eu até comecei a fazer isso dentro da minha casa, que deu muito resultado, porque muitas vezes a mulher também provoca, né? Não quer dizer que o homem tem, mas ela às vezes ela é provocativa. Às vezes ela vai lá, ela unha o homem porque ela também é ciumenta, o excesso de ciúme. Ela pega o celular, ela vai querer ver se tem alguma mensagem. Então isso também é um lado doentio da mulher, que às vezes pode chegar em uma situação de grande violência. O relacionamento abusivo pode ser dos dois, né? Sim. Tanto do homem quanto da mulher. E às vezes o que eu percebo é que se um dos parceiros é muito ciumento, por causa do comportamento dele, o outro parceiro acaba ficando ciumento também. Sim. Acaba fazendo as mesmas coisas, entendeu? E aí fica aquele relacionamento super doentio, de ciúme ao extremo. É complicado. E além do mais também, por exemplo, a linguagem, muitas vezes eu vejo, principalmente do pessoal mais humilde, eles chegam, às vezes, e falam palavreados mais pesados, e chegam e falam assim, se você for homem, você me dá o tapa na cara, venha se você for homem, venha em cima de mim. Aí o cara, às vezes, até para provar que é homem, ele vai lá em cima dela. Então eu falo, olha, vamos usar a linguagem, eu ainda brinco muito, falo assim, vamos alongar mais a fala, porque quando a gente alonga a fala, a gente fica mais sereno. Quando, às vezes, a pessoa fala mais alto, fale mais baixo, para ele perceber que o tom da voz dele está muito alterado. Sim. Naquele momento que está ali de nervoso, segura, para perceber que quem está sendo o agressor é ele. Sim. E depois da calma, você vai lá e senta e conversa. Sim. Nesses dias até eu achei interessante que a menina ela começou a gravar as atitudes do marido, de grossura, de falta de educação. Aí quando estava numa boa, ela falou assim, olha aqui, o que você acha disso? Aí ele, isso aí não é você. Olha, você acha que é interessante? Então, no momento da calma, foi explicar. A agressão, a voz alterada, né? Sim. Que a pessoa estava. Então, eu falo muito assim, quando você fala não,
é diferente quando você fala não. É verdade. Então, alongue a fala. É o tom. É o tom que usa, né? Eu acho que o tom faz toda a diferença. Isso aí faz muita diferença. E essa linguagem não violenta, por exemplo, você chega e fala assim, eu já falei, chega em casa, às vezes a gente estressada, nervosa, dona de casa, até com os próprios filhos. A gente chega e fala assim, tá vendo como é que vocês não valem nada? Chega aí, larga o sapato no meio da sala, larga a toalha em cima da cama molhada, tá vendo? A gente já chega, às vezes, até com uma linguagem violenta, que às vezes até causa uma reação do outro lado, né? Eu não sei, talvez seja uma impressão minha, eu não sei se é porque a gente está saindo de um período muito difícil, né? Que foi o Covid, a gente teve que se reacostumar a viver. Eu não sei também se é o momento econômico somado com a questão das eleições, mas a impressão que eu tenho é que parece que está todo mundo à flor da pele. Sim. Que qualquer palavrinha fora da ordem pode ocasionar uma briga, uma discussão, né? A gente está vendo aí muitos contextos de violência extremada, sem motivo. Às vezes é uma besteira, mas está tirando a vida do outro. Então, eu não sei se, como eu te falei, é por causa desse momento mais difícil que a gente está vivendo, né? O Brasil está passando por uma transformação. A gente está saindo de um período muito difícil para todos, entrando num período de crise econômica, junto com eleição, tudo muito acirrado, os nervos à flor da pele. E eu acho que a gente precisa realmente respirar, né? Sim. Antes de qualquer discussão mais acirrada, tentar ver o outro lado. Eu acho que as pessoas precisam colocar mais em prática mesmo a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Todos os dias na minha delegacia eu vejo briga de vizinho. E é pelos motivos mais banais possíveis. E assim, é um negócio que vai aumentando. É uma besteira, mas vai aumentando, que chega ao ponto de um vizinho ameaçar o outro com facão, sim, com arma. Gente, pode acabar resultando no homicídio. E aí a gente tem, de um lado, uma vítima que, né, morreu e fim para a família. Do outro, a gente tem uma outra pessoa que vai ficar 20 anos presa, ou seja, uma outra família destruída por causa de falta de diálogo, comunicação, sim, e razoabilidade. E falta de se colocar no lugar do outro, né? Esses dias até eu estava rindo muito na minha casa, isso acontece na minha casa. Eu tenho uma vizinha de fundo, que cada vez ela arruma uma confusão. Uma vez ela arrumou um galo, que 4 horas da manhã gritava e aí acordava todo mundo. Uhum. Aí depois arrumou um gato, que esse gato toda vez pulava para minha casa, ia no meu jardim e fazia as necessidades dele toda lá. E a gente ia e falava, agora arrumou 2 cachorros que fica preso o dia inteiro, dá 3, 4 horas da manhã, a gente acorda com esse cachorro latindo. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou escrever uma cartinha, botar lá na caixinha dela e falar, ó, vizinha, eu acho que você quer ter o cachorro, então deixa ele solto, ou então prende ele dentro da sua casa e bota do lado do seu quarto, para poder você ver como é que você está incomodando, gosta, né? Porque é um absurdo. A gente, às vezes, tem gente idosa dentro da casa da gente, não dorme, no outro dia você tem que acordar cedo, você está um caco porque não dormiu nada. E é por isso, é porque as pessoas não aprendem. Eu olho pro meu umbigo, eu quero ter um cachorrinho, então eu vou, que lindo, é meu desejo de ter um cachorrinho. Mas até que ponto o meu cachorrinho não está incomodando o meu vizinho do lado, né? A gente tem que se colocar nesse lado. E assumir a responsabilidade sobre os cuidados do animal. Sim. Semana passada, eu prendi em flagrante um homem por maus tratos a animais. E aí eu ouvi ele em interrogatório, ele falou, olha, mas o cachorro nem era meu, era da minha filha, ela comprou um apartamento, não tinha como levar o cachorro, deixou o cachorro comigo. Quer dizer, como assim? Não dá pra doação. Gente, cachorro pra mim é como se fosse um filho. Quer dizer, você se muda e abandona o cachorro, ainda jogou o pepino pro pai. E aí, como ele não tinha a responsabilidade, não se sentia na responsabilidade, às vezes ele viajava, ficava vários dias fora, e o cachorro sozinho, sem se alimentar, ficou doente, morreu. Hoje está respondendo por uma investigação de maus tratos a animais, que tem uma pena alta, 5 anos. Então, vamos ter consciência. Se você quer um animal, se você cuida de um animal, responsabilidade com o animal. E outra coisa, você não vive só, você vive em sociedade.
você tem vizinho do lado direito, do lado esquerdo, atrás, na frente. Se você quer respeito, respeite os outros. Eu acho que não custa nada realmente praticar a empatia. E é uma questão de educação também, porque eu falo o seguinte, se você quer ter um animal, você tem que saber que quando você sai para passear com aquele animal, e ele lá, ele não pode fazer o cocô no jardim do outro. Se tiver, leva o saquinho, pega e joga no lixo. Você ia gostar de ter o seu jardim todo cagado? Não. Eu sofro com isso. Eu, na minha casa, lá debaixo das minhas árvores, eu fiz um jardinzinho, até botei uma cerquinha agora, porque os cachorrinhos, o pessoal saía dos apartamentos para sair com os cachorros, aí chegava lá, o cachorrinho via a terra, ele é animal, é o lugar dele. Aí eu fico rindo, porque meu marido, toda vez quando os cachorrinhos lá já saem lá na porta para ver. Fica olhando. Pra pessoa, você vai deixar para eu catar? Ou você vai catar? Então, até uma questão, é que eu tô te falando de educação, eu quero ter o bichinho, mas peraí, eu tenho que sair, ver, até nos condomínios a gente vê lá, ó, cuide do seu bichinho, né? Teve um lugar aí que deixava até um saquinho lá pra pessoa pegar. No meu condomínio, tem determinadas partes do condomínio que eles disponibilizam sacos plásticos e é só para esse objetivo, para os donos dos animais pegar o saquinho, necessariamente pegar as fezes e jogar fora, sob pena de multa, né? Infelizmente, a gente ainda tem que colocar o poder da coerção, porque senão as pessoas não têm consciência de limpar. Então, assim, isso ainda é tudo muito novo, né, pra gente. Agora nós vamos falar um pouquinho da sua profissão. A gente vê essa menina meiga, delicada, né? Que é a Luísa. Acha que não é brava, né? Mas não tem um pouco. Mas então, assim, conta pra nós um pouquinho do desafio que a gente, como mulher, que era uma profissão que era mais masculina. Sim. A gente não via falar que existia delegada, mas sim só delegados, né? Então, os desafios que você enfrenta como mulher, de muitas vezes chegar lá, principalmente para chamar a atenção de homem, e homem achar que não, que mulher não pode chamar a atenção deles, não é mesmo? Na verdade, assim, eu pensei que eu teria muito mais resistência, né? Eu pensei, o estado de Goiás, machista e tal, mulher, novinha, bonitinha, provavelmente não vão me levar a sério. Muito pelo contrário, eu nunca passei por um episódio em que eu não fosse respeitada por causa do sexo, principalmente em relação aos colegas de farda. Eu sempre fui muito respeitada, os agentes de polícia, escrivão de polícia sempre me deram apoio. Já aconteceu alguns episódios engraçados, isso eu não vou negar. Por exemplo, eu, no auge dos meus 32 aninhos, com carinha de 20 e poucos, né? Certa vez cheguei na delegacia e um homem chegou e falou, eu gostaria de conversar com um delegado de polícia. E eu falei, pois não, pode falar. Não, você não entendeu, é o delegado de polícia. Eu fui... Não, eu sou autoridade policial. Aí ele ficou assim, tá, desculpa, doutor. Então, às vezes, a pessoa olha para você e pensa, não, é uma estagiária, é a pessoa que atende, enfim. Não, eu sou a delegada de polícia mesmo, pode falar. Então, assim, desafios da profissão. É uma profissão extremamente cansativa, isso eu não vou negar. Principalmente quando você se importa. E eu me importo. Por onde eu passo, eu tento deixar a minha marca. Seja para melhorar, né, as condições de trabalho da delegacia, seja no atendimento ao público. Flor, eu sou servidora desde os 19 anos. Eu fui galgando espaço, criando experiências. Eu comecei como agente de trânsito. Eu não sei se tem agente de trânsito aqui. Sim, aqui nós temos que secretaria municipal. Tal. Eu comecei agente de trânsito, comecei na rua e aí eu fui passando por vários cargos e eu acho que essas experiências me ajudaram muito no meu cargo atual. Porque o delegado não é apenas aquele que investiga os crimes, que prende os bandidos, o delegado é um gestor, ele é um administrador. Ele precisa cuidar de todos os interesses de uma delegacia, né? Dos policiais que fazem parte daquela rotina. Então, ele precisa ter esse faro. E eu acho que eu tenho, sabe? Eu brinco que eu falo que a carreira de delegado é a carreira mais completa. Porque você faz o trabalho administrativo, você tem muito papel, mas, ao mesmo tempo, você pode investigar, você pode ir para a rua, você pode prender.
E eu gosto de prender, mulher. Oh, Goiás! Eu Te acho aguardo. eu estou fazendo 2 anos como delegada de polícia, né? E nesses 2 anos, eu já passei por 4 lotações. A minha primeira cidade foi Nova Crixás, que até hoje está no meu coração. População 12 mil habitantes, cidade pequenininha. grande abraço para aquele pessoal lá, Grande né, que está nos abraço. escutando População também. de Nova Crixás maravilhosa. E assim, uma cidade pequena. E aí, no começo de carreira, eu pensei, não, eu vou escolher uma cidade pequena, porque certamente a criminalidade é menor, né? Pouco trabalho, vai ser mais tranquila, eu estou começando agora. Desculpa a expressão, porra nenhuma. Pau quebra lá em Nova Crixás. Era tentativa de homicídio, feminicídio, era faca, era tiro. Mas, enfim, fiquei os 3 meses e consegui fazer um bom trabalho, né? Sempre em parceria com as outras forças policiais, com a polícia militar. E aí, depois desses 3 meses, eu fui escolher a minha lotação final, que era a cidade que, em tese, eu ia passar vários anos, estava até pensando em comprar casa, que foi Catalão. Um povo extremamente acolhedor também, o sul aí do E que estado. tem fama de ter gente matador, de ter gente bravo. Catalão. E aí virei titular do primeiro DP. Só que eu já estava fazendo um bom trabalho, vinha de Nova Crixás, continuei em Catalão, e aí eu recebi a proposta de trabalhar mais próximo da capital. Foi quando eu fui para a Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia, em que eu fui adjunta da doutora Cibele, uma excelente profissional, referência. Maravilhosa, um beijo, um abraço grande nessa mulher guerreira. Mulher que também luta pelos interesses das mulheres de violência doméstica. Fiquei 6 meses aprendendo muito com ela e pouco tempo depois tornei-me titular do primeiro DP de Aparecida de Goiânia, que é um distrito desafiador, né? Porque nós somos responsáveis por 62 bairros, pelo complexo prisional. Então, tudo que acontece no complexo prisional de Aparecida de Goiânia está sob a minha responsabilidade. Estou investigando agora, em tese, um caso de tortura de um homem que foi preso por pensão alimentícia e, em tese, foi agredido pelos policiais. Mas, enfim, eu estou apurando essas coisas. Então, o que eu percebi ao longo desses quase 2 anos de polícia? Se você quer ser delegado, prepare-se. Não é fácil, é cansativo, é exaustivo. Na sexta-feira à noite eu estou esgotada, eu viro para o meu marido e falo, nossa, amor, graças a Deus chegou o final de semana, mas ao mesmo tempo é recompensador. É saber que você está fazendo a diferença, você está fazendo a diferença na vida da sua cidade, né? Toda vez que eu descubro que um determinado agente criminoso cometeu um crime, que eu represento, que eu prendo, e eu gosto de prender, eu acho que isso é muito notório para quem trabalha comigo. Fala, nossa, doutora, de novo, você está prendendo em flagrante vários, está representando muito. É porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de prender. E aí, quando eu prendo criminoso, e depois eu entro em contato com a vítima e fala, está preso. E aí a vítima vira para mim e fala, nossa, doutora, eu não acredito. É verdade? Eu falo, juro, está preso, você vai voltar a viver em paz. Isso faz muita diferença para mim. Então, isso é uma das delícias que você acha dentro da profissão. Isso faz a carreira valer a pena. Sim. E eu falo muito assim, a gente trabalha dentro da UTI da cidade, né? É a UTI, que é onde você está socorrendo todo mundo, não tem sábado, às vezes não tem domingo, porque às vezes não é porque você está naquele período de folga, mas aí de repente surge o caso que você está na responsabilidade que está investigando, você tem que correr. É o que eu falo, é um trabalho de médico social mesmo. É a UTI da cidade. Às vezes meu marido fica bravo comigo, né, amor? Porque ele fala, mas Luísa, hoje é sábado, hoje é feriado, vamos aproveitar. Eu falo, não, amor, mas eu tenho que terminar essa representação aqui, porque ele está solto, que eu tenho que prender. E aí, depois que eu prendo, que dá certo, ele fala, não, amor, realmente o que ele fez foi muito grave e você tinha que fazer isso. Então, eu acho que foi vocação, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, para alunos, para estagiários. A única carreira jurídica que eu descartava quando eu estava fazendo faculdade era qual? Era delegada. Era a única. Eu falava, não vou ser delegada, porque eu vou investigar mesmo, vão acabar fazendo alguma coisa comigo. Eu sempre falava isso. Não quero ser delegada.
eis que o destino, né, te levou a esse caminho, porque você tinha essa missão. Tem as suas peças. Eu tentei ser agente secreta, fiz o concurso da ABIN, não passei. E aí eu lembro que eu fiz uma reflexão com o meu marido, que ele estava pensando em estudar para a polícia do nosso estado. E aí eu falei, poxa, amor, que carreira que também vai trabalhar com inteligência, com investigação, que anda armado. Eu falei, delegado de polícia. Ele amor, que tal? É bom que você estuda para delegado e eu estudo para outra carreira policial e vai dar tudo certo. Eu falei, não, então eu vou começar a estudar para delegado, porque vai sair o concurso aqui no meu estado, e aí eu passo, ele passa e está tudo certo. Comecei a estudar, um mês depois saiu o edital da Polícia Civil daqui, né, do estado de Goiás, que eu jamais imaginei morar. Eu não conhecia o estado de Goiás, eu sou amazonense, gente, é lá no extremo do país, né? E aí eu virei para ele e falei, olha, amor, saiu concurso de delegado lá no estado de Goiás, R$21 mil, a prova o TAF é só correr, o que você acha? Você acha que eu devo fazer? E aí é nessas horas, eu sempre falo isso para a mulherada, é nessas horas que você vê o companheiro que você tem. Se é parceiro mesmo ou não. Se é parceiro não. mesmo. Porque se fosse um cara que não tá aí, fala, não, muito longe da nossa família, da nossa vida, faz isso não. Eu já vi colegas que foram desestimuladas a correr atrás dos seus sonhos por causa do companheiro. E aí, nessa hora, o meu companheiro foi parceiro e falou, não, amor, faz, estuda, é bom que você já entra no ritmo, vai que dá certo. E aí, fiz o concurso, passei na primeira fase, na fase escrita. Eu lembro como se fosse hoje. Era meu primeiro concurso de delegado, né? Então, chegar na fase escrita, para mim, era muito. Os candidatos se conheciam. Eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou passar vergonha. E aí, eu lembro que eu cheguei no hotel, o marido com um buquê de rosas. Ele me entregou e falou, parabéns, meu amor, você passou. E eu não imaginava, ele tinha certeza absoluta. Então eu falo, esteja com um parceiro que deposite as fichas em você, que acredite nos seus sonhos e que te incentive. Isso é crucial para o sucesso de uma mulher. E é a cumplicidade, né? Porque eu falo assim, o casamento, ele não é só a paixão, né? É o companheirismo. Sim. Eu hoje tenho 30 e tantos anos de casada e eu fico vendo assim, minha avó sempre falava, olha, a gente vai ficando mais velho, a gente vai enxergando um outro, mas como companheiro, né? E assim, a gente vê, às vezes, uma tristeza muito grande das pessoas quando estão com 30, 40 anos de casado e falar assim, vamos separar. E às vezes você teve aquele companheiro a vida inteira. Então, assim, eu acho que a gente envelhecer juntos é muito bom. Porque você vai envelhecendo, você vai sabendo quem são as pessoas. Aí tem a fase complicada. Aí depois vem a fase de criança, né? Que eu não sei se você chega ao momento de ter filhos já, se tem algum filho. Mas vem a fase de criança. A gente, ainda mais quando mora longe, o trabalho de rede ele é muito importante. De estar os pais, os companheiros, os amigos, os padrinhos, para poder estar aqui junto ajudando, né? Não é fácil. Não. Então, assim, eu quero te perguntar aqui agora, quais são os seus próximos passos? O que você vai falar pra gente? Tu fala na carreira? Porque essa pergunta é na carreira e na sua vida ampla, pessoal. É muito ampla. Então, eu quero continuar desenvolvendo um bom trabalho. Eu acredito que eu estou desenvolvendo um bom trabalho. Tenho uma equipe que, apesar de pequena, é extremamente comprometida. Né? Eu vejo a polícia, as pessoas não conhecem a realidade do nosso dia a dia, não sabem como é difícil a nossa vida por todo tipo de coisa que a gente vê. Como você falou, a gente vê o aspecto mais difícil da sociedade. A gente vê desde aquele filho que agride a mãe porque é drogado e quer dinheiro para comprar droga, né? A gente vê até a briga, confusão de vizinhos, é o marido que agride a mulher. A gente vê esse lado sombrio e esse lado difícil, porque quando chega no judiciário, quando chega na frente do juiz, já está tudo muito calmo, todo mundo já respirou, as pessoas já se perdoaram, já passou muito tempo, mas ali na frente do delegado, não.
é a flor da pele, a violência acabou de acontecer e a autoridade policial que absorve isso. Isso ficou muito claro para mim enquanto eu estava na DEAM, porque a matéria é muito pesada, né? As colegas que eu falo que são guerreiras, quem trabalha na DEAM é guerreira, porque você absorve muita coisa. Então, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para conseguir separar, né, a parte do seu trabalho com a parte pessoal para não misturar. Então, o que eu pretendo? Eu pretendo continuar desenvolvendo um bom trabalho, porque eu acho que eu estou sendo reconhecida por isso. Hoje eu vejo o quanto que as vítimas respeitam o meu trabalho, depois elas chegam na delegacia, elas agradecem, né? E no aspecto pessoal, do ano que vem não passa, né, amor? A gente está planejando casamento, então eu acho que a gente vai avançar nesses outros aspectos. Eu tenho uma enteada que mora em Manaus, então ela está sempre aqui conosco, mas eu acho que vai vir criança para o ano que vem. Eu acho que do ano que vem passa, não, porque meu marido gosta de criança e eu também gosto. E aí vai ficar delegadinha lá. E assim, a gente, o que você estava falando, né? Eu acho que a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, Luísa. E você, como delegada e uma pessoa inspiradora, né? Que eu estou encantada com você, de ver essa inspiração, essa vontade, esse entusiasmo de mudar a cara da polícia, porque realmente a gente vê muito policial aí descrente, e vocês, essa turma nova que está chegando, realmente tem que fazer valer, né? A justiça tem que fazer valer o trabalho com as pessoas. Sim. E eu acho também que falta muito hoje dentro, uma política pública que o Estado devia fazer, era a assistência psicológica para esse pessoal que trabalha. Porque não é fácil. A gente que trabalha com assistência social, que está lá dentro, que trabalha com aquela pessoa, eu falo, dentro da UTI da cidade, né? Eu trabalhei numa pasta muito pesada, que é a Diretoria de Proteção Especial, onde a gente tinha os meninos de medida socioeducativa, as crianças abandonadas, né? Com crianças com medidas protetivas, e a pessoa em situação de rua. Sim. Então, assim, a gente... Lá dentro hoje, a gente que trabalha com esse pessoal, a gente não tem o apoio psicológico dentro do Estado. Sim. E assim, o que você está falando, você sente as dores das pessoas, você e toda a sua equipe, a escrivã, então, chega ali, né? Acho que a primeira chega nela, na escrivã. Então, assim... Qual o apoio psicológico que a gente tem do Estado em relação a isso? Nós somos muito vulneráveis, né? O servidor público ele ainda é muito vulnerável nessa assistência. E aonde eu estou te dizendo, nós estamos prestes a uma eleição, né? Temos aí, inclusive, um candidato de Aparecida de Goiânia, que eu creio que melhorou muito a cidade de Aparecida. Eu tive loja ali dentro do Buriti Shopping, fui uma das primeiras lojistas ali dentro. E o Buriti Shopping, quando nós começamos ali, a gente tinha muito problema, né, com um assalto dentro do shopping, com muita violência, né, em si. Era pessoas agredindo outras pessoas ali dentro. E hoje a gente viu que a Aparecida mudou muito, né? A Aparecida hoje virou uma outra cidade. Você está aqui só há 2 anos, não conheceu uma Aparecida antiga. Mas a gente espera que esses candidatos aí que estão vindo, que façam políticas públicas, que valorize o profissional, né, principalmente da área de segurança. Eu hoje faço parte do Conselho de Segurança do 30º Conseg aqui da cidade. Sou presidente de lá, né? Toda a vida fui muito envolvida com a segurança pública, dentro, inclusive, da nossa associação comercial. Faço parte também dessa área da segurança pública dentro, porque o comércio em si, ele precisa dessa segurança, né? E é muito doído para a gente, às vezes, prender um bandido, prender uma pessoa que estava ali furtando uma loja, aí passa o outro dia, tá solto. Nossa, sabe? O judiciário peca muito nisso, né? Então, a gente não adianta prender o bandido, falar de segurança e no outro dia tá lá e soltar. Não adianta o delegado chegar, fazer toda essa força, todo esse empenho que você faz de estar lá prendendo, aí passa uns 2, 3 dias, uns 2, 3 meses, você vê aquela pessoa solta de novo. Muito desmotivante. Eu não posso falar pelos outros juízes, sim, né? Mas em relação aos juízes e promotores que atuam ali em Aparecida de Goiânia comigo, eu não tenho reclamações. A gente tem um trabalho de investigação muitas vezes complexo, né, para a gente levar muitos elementos informativos ali para o promotor, para o juiz, para deixar preso, né? O meu objetivo é esse, porque se a gente prender aquele
cara que já tem várias passagens, que rouba todos os dias, né, que se utiliza de violência, de grave ameaça, para no dia seguinte ser solto, é até um desprestígio para a polícia, para o sistema de segurança pública, né, para o juiz, para o promotor. Então, quando a vítima chega em mim, né, todas as nossas oitivas lá na delegacia são gravadas, eu realmente faço uma representação bem complexa e aí eu falo, olha, eu tenho tido a sorte, né, ou o êxito de prender e deixar preso. Fica preso um bom período, porque a gente consegue fazer uma investigação bem fechada, com muitos elementos, para mostrar para o Poder Judiciário que se eu estou pedindo para prender, é porque é necessário. Né? Então, em relação ao Poder Judiciário, ao Ministério Público de Aparecida de Goiânia, eles têm sido bem rigorosos e, graças a Deus, têm concedido todas as cautelares que eu estou pedindo aí de prisão. Que coisa boa. E assim, ó, passou tão rápido, nosso tempo está acabando, né? E a gente gostaria de estar conversando tão mais aqui, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Principalmente o pessoal de Aparecida de Goiânia, que graças a Deus está com a delegada porreta, amazonense, que chegou aí, e brava, ó, gente. Hein, gente? Eu tenho essa cara de fofinha, mas eu sou brava. É brava, não é justa, né, Luísa? Na verdade é justa. Não pise no calo de um ariano. Eu sou justa, Flor. Eu acho que, assim, se você fez uma coisa errada, você tem que ser responsabilizado. Eu acho que tá difícil para todo mundo, a gente sabe que o momento econômico não tá fácil, mas a gente vê aí, gente, que muitas vezes é uma pessoa de idade, está trabalhando, se esforçando, aí vem um vagabundo, leva o aparelho celular que a pessoa comprou com tanta dificuldade. Então, se for na minha área, eu vou investigar e vai ser preso. É esse o recado que eu gosto de dar. Em relação à população de Aparecida, um beijo, sintam-se abraçados. Sou a delegada do 1º DP de Aparecida. Se você tiver algum problema, pode comparecer na minha unidade, eu atendo a todos. Se você vai na minha unidade policial, você vai ser atendido por mim. Eu acho que o atendimento público é muito importante, porque eu sou servidora pública. A minha responsabilidade é o quê? É servir o povo. É a população que paga o meu subsídio. Então, eu tenho que atender bem mesmo, entendeu? No mais, quero agradecer, é uma satisfação e eu espero que o meu exemplo, um exemplo de alguém que venceu pela educação, pelo esforço, possa ser levado em consideração. Hoje em dia, o que eu vejo, a população, eu não sei se por causa das redes sociais, aquele universo de TikTok, que tudo tem que ser muito rápido, as pessoas querem resultado para ontem. Por exemplo, você é servidora pública, então eu quero estudar um mês e passar no concurso. Gente, não é assim. A vida é esforço e dedicação, mas se você acredita, se você tem um sonho, faça a sua parte, se esforce, estude, você vai ver. A receita do sucesso é essa, é dedicação, é tempo, é ter fé. Se você realmente acredita e tem um sonho, um determinado objetivo, corra atrás que você vai conseguir. É questão de tempo. E também avisar para as pessoas, porque eles fizeram um programa aí de que a mulher, quando está vítima de violência, fazer um X com batom vermelho e levar, que seja na farmácia, que seja num bar, numa padaria. E muitas vezes eu pergunto, se alguém chegar para você com a mão com um X vermelho, você sabe o que é? Não sabe. Não sabe. Então, que a gente possa divulgar mais agora, nesse agosto, né, Lilás, essas questões e também o trabalho de rede. Aonde é que a pessoa chegou ali? Aonde que eu vou procurar? Né? Eu vou na delegacia, vou denunciar no número tal. Às vezes naquele número eu ligo, não atende. Ou às vezes a pessoa está sendo vítima, vai lá. É que eu falo, vai lá conversar com a delegada, você que é de Aparecida, vai conversar com a Cibele. Às vezes fala, doutora, eu não quero prender meu marido, mas por que você me aconselha? Né? A gente também faz parte disso, vai no CRAS, vai no CREAS da sua cidade, que nós temos hoje os centros de referência da assistência social, é justamente para isso. É para falar que você está tendo vítima de violência, não é porque a gente quer que você largue do seu marido, não, mas para a gente ajudar, inclusive, aquele companheiro, aquele namorado, ou a família daquele namorado, que às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas ajudar ele a ter um trabalho psicológico
para ajudar ele a ser um ser humano melhor. Porque o que nós dissemos aqui, às vezes, nem sempre aquela pessoa é um ser ruim. Sim. Ele nunca passou pela cabeça dele, às vezes, de te matar. Mas, às vezes, a doença dele chega num tal nível que quando ele mata sem querer. E assim, você faz o que você vê. Então, às vezes, o homem, ele foi criado nesse ambiente. Num ambiente em que a mulher era vulnerável, que o homem era agressor, violento. Então, ele cresce achando que isso é normal. Sim. A mesma coisa a mulher. Ela cresce nesse ambiente de violência, cresce num ambiente em que a mulher tem que aceitar tudo, que isso é normal, que violência é normal. Então, quando ela vira mulher, ela aceita isso como normal, mas não é normal. Então, a gente tem que ser atento. É aquilo que você falou, sinais, identificou sinais, se você realmente gosta dessa pessoa, então vamos procurar o que a gente pode fazer. Você vai conversar com um psicólogo, com assistente social, para tentar salvar esse relacionamento, porque relacionamento com doença, infelizmente, não é um relacionamento. E eu quero deixar aqui uma mensagem para, como mãe, né? Eu sou mãe hoje de 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e eu hoje falo para os meus filhos, olha, eu nunca admiti, lá na minha casa, na minha mãe, nós éramos 4 mulheres e um homem, e ela sempre falava, nunca enfrente seu irmão, porque às vezes a gente acha que é mulher, eu vou bater nele, porque ele é homem, não pode me bater. Não. Toda agressão tem uma reação. Então, nunca enfrente. E ele também nunca bate nas suas irmãs. Porque mulher não foi feita para apanhar. Então, toda a vida ele foi uma pessoa muito respeitosa conosco. E eu sempre, toda a vida, falo isso lá com meus filhos. Olha, vocês têm uma irmã e são 2 homens. Prepare-se. A mulher hoje, ela está muito diferente. Ela tem autonomia financeira, ela tem autonomia psicológica. E, assim... O dia que ela fala, trate bem, porque mulher foi feita para tratar bem. Sim. Então, não existem as Amélias mais. E essas mulheres, quando elas falam não, é não. Então, prepare para uma hora, se você trata mal a sua namorada, trata mal a sua mulher, não é um companheiro, ela pode chegar em você e falar tchau. Sim. Sabe? Você tem que ficar aí com cara de bundão mesmo, olhando e falar, vou ter que aceitar. Por quê? Porque eu não fiz por onde conquistar e tratar ela bem. E também vice-versa, igual fala, as mulheres também, né? Não é só porque a gente está falando de mulher, mas tem que falar das mulheres também para não serem violentas com os companheiros. Porque uma mãe também, como ela não quer ver a filha apanhando, ela também não quer ver meus filhos apanhando. Né? Que o homem também não foi feito para apanhar. Então, muitas mulheres acham assim, não, porque vai lá, ela agride, ela bate e fala, ele me violentou, ele me bateu. Mas qual foi a reação para ele ter te batido? Não é mesmo? Às vezes ele te bateu porque você avançou, você agrediu, ele teve que te segurar com força. Se defendeu. Né? Ele se defendeu. Então, a gente também, as mulheres aí, vamos largar de ser violentas. Vamos ter equilíbrio psicológico. Se não tô tendo, então, peraí, vou procurar ajuda, né? Hoje nós temos as universidades aí de psicologia também, que sempre fazem atendimento psicológico. Temos a PUC, temos a Universo, temos várias universidades aí hoje que dão essas assistências, né? E que a gente pode estar aí aprendendo a trabalhar em rede. A gente que trabalha no setor público tem que saber trabalhar em rede. Porque é o que eu estou dizendo, às vezes a pessoa sabe, chegou a vítima de violência, o que eu vou fazer? Para onde eu vou ligar? Né? Como eu posso ajudar essa pessoa? Então, eu acho que nesse agosto lilás, a gente até conscientizar isso. Vamos aprender a trabalhar em rede para ajudar essas mulheres. Né? Então, olha, a gente agradece muito, viu, Luísa? Seja muito bem-vinda ao nosso estado de Goiás, que é um estado maravilhoso. Eu acho que quem vem para cá não volta jamais, não esquece jamais. Eu estou achando que eu não volto mais, não. O pessoal lá do Amazonas realmente perdeu uma filha para Goiás, porque aqui... A gente, quando gosta, a gente gosta mesmo, a gente é receptivo, a gente se senta em casa, já se senta uma filha goiana, né? Você e seu companheiro aí se sintam felizes aqui na nossa cidade. Goiânia, nós temos muita coisa legal. Estamos aí na Semana da Moda aí, né, incrementando o amaré. O amaré, por que é amarelo? Porque é amarelo da pamonha, amarelo do piqui, é amarelo do milho, né? É de tudo. Então, por isso até que é uma cor amarela, e hoje eu estou até vestindo amarelo, em homenagem aí ao amaré e às coisas goianas, viu? Então, gratidão por você existir, gratidão à sua mãezinha que está lá por ter emprestado você para Goiás.
e que ela também possa vir quando você tiver esse bebê para te ajudar a cuidar desse neném, que vai precisar muito, viu, mamãe? De estar ajudando essa menina aqui a ter, a fazer um trabalho bom para nós aqui na área da segurança pública. E um agradecimento especial à Carolina, que nos indicou você, né, que hoje está na assessoria de imprensa lá da Polícia Civil. E, Carol, muito obrigada por essa pessoa maravilhosa. Foi um presente que nós ganhamos aí do Agosto Lilás, viu? Muito obrigada.